Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: somente Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Amados, a palavra de Deus nos mostra que Deus odeia o pecado, mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus ama o pecador, porque todos nós, conforme a palavra nos diz, somos pecadores. Nós nos desviamos da presença de Deus, nós desobedecemos as suas leis e os seus mandamentos, e isso nos torna pecadores. E isso também nos diz a palavra de Deus, que nós estamos afastados de Deus mediante o pecado que nós cometemos. Mas esta palavra também nos mostra que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de amor e de misericórdia. E aqui nós podemos ter a certeza realmente que Deus nos ama, que Deus, Ele se esquece daquilo que ficou no passado, daquilo que nós cometemos contra Ele. Por isso, amados, por mais que nós andemos longe de Deus, a partir do momento que nós nos arrependermos, esta palavra nos garante que o Deus o qual nós servimos é um Deus fiel para perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais dele, como diz a palavra. É interessante que nós, como seres humanos, quando nós erramos contra alguém ou contra alguma pessoa, nós normalmente marcamos esse fato na nossa vida. E por mais que nós buscamos reconciliar, buscamos perdão entre nós mesmos, nós não conseguimos esquecer aquilo que aconteceu. Volta e meia nós nos apegamos a lembrar do nosso passado, e aquilo muitas vezes nos traz tristeza, nos traz dor. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nos mostra que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, porque a sua palavra nos diz que quando Ele nos perdoa, Ele realmente se esquece daquilo que aconteceu. E esse Deus é o Deus que quer realmente trabalhar na nossa vida, é um Deus que quer edificar a nossa vida. Assim como esta palavra nos mostra nesta manhã, que Ele está firmando uma nova aliança conosco. E esta aliança, ela é firmada a partir do momento que nós realmente reconhecemos que somos pecadores, que erramos diante dele, mas que nós estamos dispostos a nos arrepender e se reconciliar com ele. É interessante que aqui ele vai dizer que a partir desse momento que nós nos arrependemos e que nós passamos a viver conforme a sua vontade, Ele perdoa os nossos pecados e se esquece de tudo isso. Por isso, amados, que nesta manhã, que nós possamos refletir a respeito disso. Se existe algo em nós que está realmente trazendo dificuldade no nosso relacionamento com Deus, que nós possamos nos colocar na sua presença, que nós possamos orar ao nosso Deus,
para que Ele mostre para nós, para que Ele revele nas nossas vidas aquilo que é necessário nós fazermos, para que esta comunhão possa ser novamente restabelecida. Amados, isso é tão importante na nossa vida, porque a palavra de Deus nos mostra realmente isso, que o nosso Deus, Ele não se mistura com o pecado, mas o nosso Deus, Ele é misericordioso para amar o pecador e reconciliar a nossa vida para com Ele. Por isso que nesta manhã nós possamos sim viver uma vida livre das nossas culpas, dos nossos problemas que ficaram no passado. Mas para que isso possa nos trazer paz, esta palavra nos diz que nós precisamos fazer esta aliança com Deus. Nós precisamos viver esta aliança de amor para com o nosso Deus, para que nós tenhamos paz no nosso coração e que a nossa vida seja uma vida realmente alegre na presença do Senhor. Não existe nada pior na nossa vida do que ficar carregando fardos pesados. E é nesse sentido que a palavra de Deus nos mostra que quando nós confessamos realmente o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E é interessante que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele não só é fiel e justo para nos perdoar, mas também para nos livrar desta carga, desse peso que muitas vezes nós carregamos, às vezes até sem sentido, às vezes até por orgulho, mas carregamos muitas vezes pesos desnecessários. E para que nós venhamos a ter realmente uma vida de paz e tranquilidade, nós precisamos entregar esses pecados e esses pesos nas mãos do Senhor Jesus, porque a sua palavra nos diz que Ele é fiel para tomar sobre Ele o nosso fardo e entregar para nós um fardo leve, suave, para que nós possamos caminhar com tranquilidade e paz. Por isso que nesta manhã, se você se encontra atribulado, se você se encontra preocupado, ou muitas vezes você se encontra arrependido por alguma coisa que você cometeu contra o seu irmão ou contra o próprio Deus, que você se coloque na presença do Senhor nesta manhã, que você possa confessar o seu pecado a Ele e que Ele possa restaurar a sua vida e que Ele possa trazer paz no seu coração. Amados, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te faça ter um dia e uma semana alegre na sua presença, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, capaz de perdoar os nossos pecados. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos. Senhor, nós te damos graça nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz e levar sobre si os nossos pecados. Deus, muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor tem nos convidado a nos colocar diante do Senhor, nos arrepender e buscar, ó Deus, uma comunhão repleta de alegria com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos perdoa, é um Deus que se esquece dos nossos pecados e nos conduz a uma vida alegre e tranquila na Tua presença. Por isso que nesta manhã o Senhor, ó Deus, possa adentrar nos lares, possa estar realizando, Senhor Deus, nesta manhã o milagre, Senhor Deus, da reconciliação, da aliança com cada um de nós, e que nós tenhamos, ó Deus, no nosso coração realmente a alegria de podermos contar com o Senhor e andar na Tua presença, Pai, que realmente as Tuas leis e os Teus mandamentos estejam, Senhor Deus, impressos, ó Deus, no nosso coração e na nossa mente, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Mas se pecarmos, nós sabemos que temos o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que entregou a sua vida a favor de nós, o Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos nesta manhã e nos dê, Senhor Deus, da Tua paz. E é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro e abençoo os meus irmãos. Amém e amém. Amados, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus.